Leitura dos versículos 17 até o 32. Efésios 4, de 17 a 32, a palavra do Senhor diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, do qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Até aí, por enquanto, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do Senhor. O que Deus quer, e isso fica claro nesta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, é que entendamos a grandeza das bênçãos que Deus nos deu. Isso tem que ser, primeiro de tudo, entendido, todas as bênçãos, como fomos abençoados, como temos sido abençoados, para que então correspondamos a isso, uma vez que entendemos que nós fomos alvo de tanta benevolência, de tanta grandeza em termos de atuações, operações de Deus. Na verdade, todo o planejamento que Deus fez da nossa salvação, e que não começa lá naquele dia em que nós aceitamos Jesus, mas que começa lá na eternidade, quando nada existia, mas Deus já queria nos criar e nos fazer para o louvor da sua glória. E já nos amou, mesmo antes que nós fôssemos criados. E mesmo também sabendo que nós cairíamos, que nós pecaríamos, que nos afastaríamos de sua graça e misericórdia, ainda assim, Ele já tinha feito todo o planejamento para nos trazer de volta. Através do seu Filho, da vinda de Jesus, do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus aos céus, toda essa obra perfeita e poderosa que Ele realizou para o nosso bem, só por nossa causa. Porque por Ele mesmo Ele não precisava ter feito nada disso. Pelos anjos também não. Os anjos, desde o início, ficou muito claro que quem seguisse Satanás na sua queda, ia pagar por isso, ia receber a justa recompensa, digamos assim, as avessas dessa atitude. Quem não seguisse, permaneceria em estado de santidade. Só por nós. Só pela humanidade, mas não por toda a humanidade, também tem que ser dito, né? Por aqueles dentro desta humanidade que Ele escolheu. E que Ele escolheu por amor. Um amor que não se explica, porque amor nunca se explica. Amor é sempre algo extraordinário, que ultrapassa todo
o entendimento. Esse Deus que nos amou, esse Deus que fez tudo por nós, tudo, espera agora também que nós vivamos para Ele, vivamos para a glória dEle. E é nesse sentido, e é só então, a partir de agora nesta carta, que o apóstolo Paulo passa a dizer o que temos que fazer. Foram mais de 4 capítulos aí praticamente, né? Onde ele até aqui não nos deu ordens diretas dizendo façam isso ou não façam aquilo. Bem de passagem, em algum momento ele falou, mas é agora sim que ele vai dizer. O modo correto de viver é este. É assim que cristãos verdadeiros precisam viver aqui neste mundo enquanto esperam, enquanto aguardam o retorno de Cristo, ou a morte, né? A sua ida para se encontrar com Cristo lá nos céus. Mas, quando falar sobre isso, ele já começa a falar aqui nesse texto que nós lemos, né? Quando ele fala, não mintam mais, não se irem mais, não roubem mais, não furtem mais, não façam estas coisas. Mas mesmo assim, está muito claro que ele não está dizendo, olha, não façam mais isso porque é pura e simples obrigação de vocês. Porque o apóstolo Paulo sabe que ninguém tem força para fazer isso por si mesmo. Então, mais uma vez ele vai dizer, apropriem-se do poder que está à disposição de vocês, para que assim vocês possam viver da forma correta. Os sacramentos dessa manhã, um banho e uma janta, é isso que eles simbolizam. O que Deus fez por nós, já nos lavou, já nos alimentou. Então agora devemos fazer o quê? Continuar nos lavando e continuar nos alimentando. Por isso que eu falei em outras mensagens aqui, que o apóstolo Paulo, quando ele descreve a questão das ordens, né, o imperativo, mas sempre isso é fundamentado pelo indicativo, pela descrição daquilo que Deus já fez. Então vejam, ele diz aqui o seguinte, olha, verso 17, isto portanto digo e no Senhor testifico. Veja que tem uma ênfase aqui, ele não está falando só, eu estou falando qualquer coisinha aí para vocês, não é isso não. Isto digo e no Senhor testifico. Veja que há muita solenidade nesta frase, nessa expressão, para que fique muito forte para nós, que o que vem depois dessa frase é muito forte, é muito importante, é muito necessário. Isto digo e no Senhor testifico. Lá vem coisa importante. O quê? Primeiro, aquilo que não podemos ser mais. Segundo, aquilo que de fato nós devemos fazer. Então, o que não podemos ser mais? Que não mais andeis, como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Uma sombria descrição aqui do mundo. Claro, é o mundo em primeiro lugar, o mundo deles lá, daqueles primeiros, aqueles convertidos lá da igreja de Éfeso. Onde ficava Éfeso? Éfeso era a capital da Ásia Menor. O que era a Ásia Menor? A Ásia Menor era a principal província de Roma naqueles dias. Naqueles dias, a Ásia Menor era a joia da coroa, era a região mais rica e desenvolvida do império. Era naquela região que se produziam a maior parte dos produtos materiais, mão de obra qualificada, para que as coisas finas, refinadas, importantes, que os romanos tanto queriam, que Roma tanto queria, pudessem ser então distribuídos, produzidos. Toda a produção e a logística do Império Romano dependia excessivamente da Ásia Menor. Então, os habitantes da Ásia Menor eram pessoas muito orgulhosas, ricas, poderosas, na comparação, é claro, com outros lugares do mundo daqueles dias. Mas também eram pessoas muito liberais.
Em termos de costumes, em termos de práticas, há muitos registros, que mostram, registros antigos, que mostram que o estilo de vida das pessoas que estavam ali no Império Romano, naqueles dias, por volta do ano 50, entre o ano 50 e o ano 60 do primeiro século, que é o período quando Paulo escreveu esta carta, era um estilo de vida extremamente desavergonhado, não tem outra expressão para usar a não ser esta. Um estilo de vida muito despreocupado com valores morais, com bons costumes, nada disso. Me parece que o mundo atual, ele está caminhando cada vez mais para esse estilo de vida, ok? Mas nós ainda vemos muito no mundo atual, mesmo que não seja entre cristãos, alguns valores. Dá para se ver ainda na nossa sociedade, por mais corrupta que ela seja, mas ainda se vê algum tipo de valor. Às vezes é só hipocrisia, eu sei, às vezes é só hipocrisia. Mas até a hipocrisia tem o seu papel. Porque a hipocrisia ela pode conter um pouco, as ações das pessoas. Quando não tem mais sequer hipocrisia, hipocrisia é você falar o que você não faz, é você mostrar uma coisa e ser outra. Mas quando não há isso mais, então as pessoas são totalmente aquilo que é o pior possível. E basicamente esse era o mundo do primeiro século, era o mundo dos dias de Paulo e dos Efésios. Não havia freios morais na sociedade. Não havia mais freios, não havia freios morais. Veja, o cristianismo, quando ele vem e se implanta em todas aquelas cidades e províncias romanas, ele trouxe freios morais. E até hoje, o mundo se beneficia, de certa maneira, de muitos desses freios morais que o cristianismo trouxe para o mundo. Mas também, à medida em que a fé cristã, o cristianismo vai enfraquecendo no mundo todo, é normal que esses freios se afrouxem. É normal que essas rédeas que domam, o animal selvagem, que é o ser humano, elas vão também se afrouxando, e cada vez mais, então, o ser humano vai mostrando aquilo que ele é de fato. Por isso, a gente não precisa se impressionar muito com o mundo e todas as suas depravações. O mundo atual não é pior do que o mundo daqueles dias em que o apóstolo Paulo e a igreja avançou e conquistou tantos lugares. Isso nos mostra também que o evangelho não precisa de boas condições para florescer. Às vezes as pessoas pensam que primeiro tem que ser feita uma obra, assim, vamos melhorar um pouquinho a sociedade, para que aí ela esteja mais apta para receber o evangelho. Isso é bobagem, isso é tolice. Primeiro porque isso nem é possível. E segundo porque o evangelho não precisa disso não. Ele funcionou muito bem e fez muita diferença no mundo do primeiro século. Um mundo depravado, corrupto, violento, extremamente violento. Este evangelho fez toda a diferença naquele período. Por que não pode fazer hoje? Por que não faria a diferença hoje? Por que às vezes não faz? Sejamos sinceros, A gente olha para a nossa realidade, a gente olha para o tamanho das igrejas que existem no Brasil e diferença parece muito pouca. A diferença feita parece ser muito insignificante diante... A gente não funciona muito bem como freio moral da sociedade atual. E por que não? A resposta talvez esteja justamente porque nós não vivemos isso aqui que o apóstolo Paulo está descrevendo. Veja que primeiro ele diz, separem-se, afastem-se. Vocês não podem mais viver igual eles. Vocês tomaram banho. Vocês vieram para o jantar. Vocês entraram na casa de Deus. Não podem mais viver igual essa gente que não tomou banho e que não participa do jantar. Vive.
E como é que essa gente lá fora vive? Então ele diz, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Veja, quando ele fala assim, como também andam os gentios. Olha, os leitores de Paulo eram todos gentios. Os efésios aqui, a sua maioria não eram judeus convertidos, tinha alguns. Mas a maior parte desses convertidos aqui foram aqueles que se converteram durante aquela estadia de Paulo lá em Éfeso, quando ele ensinou por quase 3 anos na escola de Tirano. Alugou um lugar lá em Éfeso, a capital da Ásia Menor, e por 3 anos ele pregou a palavra ali. Fez ali uma escola de ensino do Evangelho. E o texto de Atos diz que toda aquela região da Ásia Menor, todas aquelas cidades ao redor, então tiveram a oportunidade de vir até ali, porque era perto, era possível, né? E eles vinham e ouviam a pregação, a palavra de Paulo. Então eram gentios. E agora Paulo fala, vocês aí gentios, não sejam mais gentios. Vocês são gentios. Mas não podem mais viver como gentios. Gentios quer dizer estrangeiros, aqueles que não são judeus, aqueles que não fazem parte do povo de Deus. E como é que vivem esses? Então ele fala, na vaidade de seus próprios pensamentos. Vaidade é vazio, é vão, né? É aquilo que não tem substância. Pensamentos vazios, pensamentos sem substância, pensamentos inúteis, obscurecidos de entendimento. Essa palavra obscurecidos quer dizer cegos, né? Cegados. Entendimento cego. Claro que tem um ditado que fala que o pior cego é aquele que não quer ver. Mas aqui tem um pior ainda. O pior cego não é o que não quer ver, é o que não sabe que é cego. É o que não percebe que é cego. Então ele acha que vê, ele acha que enxerga, mas na verdade ele é cego. Jesus disse aos fariseus, vocês são cegos. Guias de cegos. Para onde é que vocês estão indo? Para o barranco, é claro. Quando um cego guia outro cego. Mas o cego que está guiando outro cego, ele não acha que ele é cego. Ele acha que ele enxerga. A pior cegueira realmente é a daquela pessoa que não reconhece a própria cegueira. Obscurecidos de entendimento. Alheios à vida de Deus. Porque não há condições de fazer o que Deus quer, a menos que a vida de Deus seja infusa nas pessoas. E se você está separado disso, então quer dizer que o poder da vida, o poder vivificador, não faz diferença. Por isso a expressão do capítulo 2, né? Mortos nos vossos delitos e pecados. Por quê? Porque estão alheios, separados, isolados da vida de Deus. E se não tem isso, não tem nada. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Quando o coração vai se petrificando, o coração vai ficando cada vez mais duro, os quais, tendo se tornado insensíveis, parece que essa é a palavra mais forte aqui em toda essa descrição. O apóstolo Paulo parece colocar uma ênfase grande em cima dela. Se tornaram insensíveis, foram ficando cada vez mais insensíveis. O que é a ideia de insensível? É sem sensibilidade. Quando algo é sensível, quer dizer que reage, certo? Se há sensibilidade, você cutuca e há uma reação. Você põe uma agulha ali, há uma reação, porque existe sensibilidade. Mas quando algo não tem mais sensibilidade, então você pode inserir a agulha e não tem retorno, e não tem resposta, não acontece nada. E isso, segundo o apóstolo Paulo, já faz parte do juízo de Deus. É como se Deus dissesse assim, bom, vocês querem ficar mais mortos, então fiquem mortos, então morram ainda mais. Vocês
querem fazer coisas erradas, para que fazer só um pouquinho? Então façam muito. Então, a ideia de o porco vai à lama, o cão ao vômito. Veja, em Romanos 1, Paulo diz assim: Deus tem feito um grande anúncio dele mesmo em todas as coisas que ele criou, isso desde sempre. Mas esses homens, esses gentios, essas pessoas que preferem viver na loucura dos seus próprios pensamentos, eles olham para estas coisas, mas essa agulha não produz mais nenhuma reação neles. Eles vão ficando endurecidos, insensíveis à própria autorrevelação de Deus. E porque fazem isso, Deus diz: então, podem se afundar. Podem se afundar. Pelo que Deus os entregou, diz o apóstolo Paulo, Deus os entregou às suas próprias paixões infames, para que eles multipliquem cada vez mais essas paixões infames, e se afundem cada vez mais na lama dos seus próprios pecados. Já é parte da punição de Deus, quando Deus entrega. Eu costumo dizer que a pior coisa que Deus pode fazer com alguém não é discipliná-lo, não é, usar uma palavra aqui, talvez imprópria, castigá-lo. Porque enquanto Deus está disciplinando, enquanto Deus está castigando alguém, quer dizer que Deus ainda se importa com essa pessoa, que Deus ainda está interessado de alguma forma em mudar essa pessoa. Por isso que Ele está disciplinando. É isso que o autor aos Hebreus diz. A gente não deve ficar triste quando Deus nos disciplina, porque todo pai que ama, disciplina o filho. O problema é quando o pai não disciplina mais, porque quer dizer que ele não tem mais nenhuma esperança em relação ao filho. Porque quer dizer que ele nem sequer mais ama, porque ele simplesmente soltou. Quando Deus solta as rédeas, quando Deus solta os freios, isso é a pior coisa que pode acontecer. Não há nada pior do que isso. Porque então não tem mais esperança de retorno, não tem mais esperança de transformação. Essa frase, Deus os entregou, é o supremo juízo que pode existir aqui antes, claro, do juízo final. Lá haverá outro. Mas até que aquele aconteça, o pior juízo que Deus pode executar sobre alguém não é puni-lo, não é feri-lo, não é machucá-lo, para que de alguma maneira essa pessoa desperte, acorde. O pior juízo que Deus pode fazer é dizer: faz o que você quiser. Faz o que você quiser, segue a sua vida. Esse é o pior de todos. E por isso também cristãos, crentes, jamais devem chegar a um ponto na sua vida em que Deus diz: não vou mais te disciplinar. Israel chegou num momento assim. Israel não são gentios, eram judeus. Okay? O contraste aqui é com gentios. Mas mesmo os judeus, mesmo Israel, em alguns momentos da sua história, Deus mesmo disse: gente, não vale a pena eu disciplinar vocês. Não vale a pena. Eu bato. Vocês não reagem. Não tem reação. Então, para que eu vou ficar disciplinando? É quando Deus entrega. E quando Deus entrega, é o pior juízo possível. Assim são os gentios. Eles são insensíveis. Eles não reagem. E se entregaram à dissolução para com avidez. Veja, avidez, Famintos. Famintos por pecados. Famintos por coisas erradas. Insaciáveis.
Essa é a ideia. Para se tornarem insaciáveis nas transgressões, nas depravações. Por isso que você nunca deve pensar aqui, olha, o mundo chegou ao ápice da depravação. Não, ele sempre é capaz de inventar alguma coisa pior. Ele é sempre capaz de conseguir ir além disso, porque tem essa avidez, essa fome, essa sede insaciável por dissolução, para cometerem toda sorte de impureza. Este é o mundo. Paulo diz, esse é o retrato do mundo. Não se iludam, não se enganem. O mundo é isso e não vai melhorar. Por um tempo, muitas vezes, como eu disse agora há pouco, no início, até por causa das santas e boas influências da fé cristã, determinadas sociedades, determinados países, inclusive, podem experimentar um certo progresso moral, a partir de elementos básicos, como educação, como acesso a bons recursos que esse mundo oferece. Mas não se engane. Isso são só pequenos freios externos, rédeas, que o Senhor, sim, por vezes, e em vários momentos, Ele utiliza, com o objetivo, a gente chama isso em teologia, na fé reformada, de graça comum. São instrumentos da graça comum, não é graça especial. Deus não está querendo salvar ninguém com isso. Deus está só segurando um pouco a onda da humanidade. Ele está só freando um pouquinho a humanidade, para não deixar com que todos cheguem ao ápice da maldade de seus próprios corações, porque senão esse mundo já seria um inferno, às vezes já é um pouco, mas seria ainda mais infernal este mundo, se o Senhor não estivesse com esses freios. Mas há períodos, há épocas da história em que o Senhor solta todos os freios. Aliás, Ele só fez isso até agora 2 vezes. Só 2 vezes até agora o Senhor disse, soltem todos os freios. A primeira foi no dilúvio, antes do dilúvio, quando Deus soltou todos os freios. E Ele próprio, então, constatou, observando a humanidade, que em todos os homens, era continuamente mal, todo desígnio do coração. Continuamente mal, ou seja, sem interrupção. Todo desígnio, todas as intenções dos corações humanos. Esse é o potencial. Esse é o potencial de cada pessoa que nasce aqui nesse mundo, por mais bonitinha e fofa que seja, quando está ali recém-nascida, criancinha, linda de se ver, né? Fofinha. É um monstro em potencial. Qualquer um. O mais lindo bebezinho que nascer na casa da mais crente família desse mundo, poderia ser um monstro, é um monstro em potencial. Só não é por quê? Só não será por quê? Por causa dos freios. Os freios que Deus coloca, os freios da graça comum, e aí sim os verdadeiros freios, esses não são temporários e não são efêmeros, os freios da graça especial. E são os freios da graça especial que o apóstolo Paulo aqui vai tratar daqui para frente. Os que realmente transformam as pessoas, mudam as pessoas. O segundo momento em que Deus soltou os freios não foi de toda a humanidade. No dilúvio foi toda a humanidade. Deus só foi lá e tirou uma família daquela humanidade inteira. Noé, que achou graça, freios da graça especial. O Senhor estava controlando Noé e sua casa. Tempos depois, Deus solta os freios, agora não da humanidade, mas de 2 cidades específicas. Sabemos quais são, Sodoma e Gomorra, e as ao redor, né? Chamada as cidades satélites dessas 2 grandes. Mas sempre que Deus solta todos os freios, dura pouco.
Porque então, quando Deus solta todos os freios, o que acontece? A medida da iniquidade é alcançada. A fervura dentro da panela sobe, 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 sobe. É assim que a humanidade é, uma panela fervente de iniquidade. O que Deus faz ao longo da história? Joga água fria. Joga água fria. Porque se ele não jogar água fria, o que acontece? Dilúvio, Sodoma e Gomorra. Se chega ao teto, a tampa da panela, não joga mais água. Deixa explodir. E então, tudo é destruído. E então, abrem-se os abismos celestiais e ou cai água, ou cai fogo. No último momento deste mundo, que parece se aproximar a cada dia mais, Deus não vai jogar água da fervura. E vai deixar outra vez, não foi o que Jesus disse explicitamente? Assim como foi nos dias de Noé, será outra vez nos dias do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Ló. Ló vivia onde? Sodoma. Será outra vez nos dias do Filho do Homem, quando a fervura vai bater na tampa. E quando Deus não vai jogar água fria, não vai refrigerar ou refrear o mal. E então, isso aqui, tudo que está aqui escrito, será a plena realidade de cada coração deste mundo que não tenha sido regenerado. E por tudo isso, a Bíblia diz: vocês não podem mais ser como eles. Porque vocês não pertencem mais a este mundo. Não fazem mais parte disso. Não estão dentro da panela fervente. E, portanto, vocês precisam viver conforme Deus quer. Por isso, o grande contraste aqui nos versos 20 a 24. E já adianto que eu vou só aqui nesta manhã. Não será possível abordar o restante da passagem, ficará para a noite. Mas observem, ele diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Interessante, né? Ele não fala, não foi assim, claro. Vocês não são mais gentios, Jesus não ensinou isso para vocês. Mas veja que ele não fala, não foi assim que aprendestes de Cristo. Não seria natural que ele usasse esse tipo de linguagem, esse tipo de terminologia? A gente não aprende algo de alguém, mas ele não fala dessa forma. Não diz, não foi assim que aprendestes de Cristo, mas ele diz, não foi assim que aprendestes a Cristo. Porque o ensino cristão verdadeiro, e é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui nessa carta, ele está ensinando. O ensino cristão verdadeiro não diz respeito a obter informações, apenas informações, a respeito de alguma coisa ou de alguém. O ensino cristão verdadeiro significa aprender a alguém. Porque Cristo não é só o mestre, Ele é o próprio ensino. Ele é a própria palavra, Ele é a própria verdade. E é isso que torna o verdadeiro cristianismo distinto, diferente de qualquer outra religião que existe, inclusive religiões cristãs. Porque todas elas têm conteúdo para passar. E todas elas têm informações de alguém para alguém. Aprenda essas coisas e viva dessa maneira. Mas a fé cristã verdadeira, o cristianismo verdadeiro, não representa adquirir um conjunto de ensinamentos. Representa aprender uma pessoa. Aprender o Cristo. E talvez a própria expressão aqui, embora um pouco estranha, eu sei,
mas ela também ajuda. O que é apreender? É prender. É prender algo dentro. Nós temos que aprender Cristo. Só se Ele ficar preso dentro de nós. E claro que Ele não vai ficar preso, né? Ninguém o prende. Mas o aspecto, o sentido aqui é, de fato, Ele mesmo, a pessoa dele, dentro de nós. Para onde vai esse pão, esse cálice que nós comemos agora há pouco? Para dentro. Para dentro de nós. E só se estiver dentro, dá força, dá energia, dá poder para fazer alguma coisa. Então não é uma questão de legalismo, faça isso ou não faça aquilo. É uma questão de ter algo ou não ter algo. Por isso Jesus, o apóstolo João dizia que Jesus usava a seguinte expressão: aquele que tem o filho, tem a vida. Aquele que não tem o filho, não tem a vida. Simples assim. É ter ou não ter. E não é ter ou não ter algo, mas ter ou não ter alguém, uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. É Jesus Cristo. Então Paulo diz assim, sabe por que vocês não podem mais ser igual a eles? Os gentios. Vocês são gentios, mas não podem mais ser gentios. Sabe por quê? Porque não foi assim que vocês aprendestes a Cristo. E aí vem essa condicional aqui, que por mais estranha que pareça, ela sempre, sim, isso aqui sempre nós temos que olhar e dizer, bom, eu estou nessa mesmo? Eu tenho isso mesmo? Porque observe, ele fala assim, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Sim, porque alguém pode ficar sentado durante uma pregação por 5 horas e não escutar nada. Alguém pode ficar numa igreja 60 anos e não escutar nada. Porque tem tanto barulho dentro dessa mesma pessoa que ela não vai ouvir o que está lá fora. Ou pior, quando há barulho, eu diria que ainda dá para talvez silenciar. O problema é quando há insensibilidade. Qual é o problema dos gentios? Eles não reagem. Eles são insensíveis. Pode chutar um morto, gente, ele não vai reagir. Não faça isso, mas você sabe. Pode enfiar uma agulha no morto, mas não vai acontecer nada. Não vai gritar, não vai reclamar. Também não vai agradecer se você fizer qualquer coisa boa. Pode pôr as roupas bonitas, fazer a maquiagem no cadáver. Ele não vai agradecer. Insensibilidade é o grande problema. O grande problema do mundo é insensibilidade às coisas de Deus. E qual é o grande problema da igreja? É o mesmo. É o mesmo. É quando somos bombardeados diariamente pela palavra, mas ela não produz nada em nós. Bate e volta, igual um muro de pedra. Você fala para o muro de pedra, ele devolve a sua voz em forma de eco. Ele não fica com ela. Bate e volta. Por isso que Paulo diz, se vocês aprenderam Cristo, se de fato vocês o ouviram, se de fato vocês escutaram o que ele disse, o próprio Jesus falava isso várias vezes, olha, nem todo mundo tem ouvidos para ouvir. Por isso que ele sempre falava, se quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Orelha todo mundo tem. Aparelho auditivo a maior parte das pessoas tinha naqueles dias. Mas ouvidos espirituais não é para todos. Se é que de fato vocês ouviram. E aí, meus irmãos, se isso é realidade, agora vem o imperativo. Mas ele está em cima do indicativo. Veja que relação interessante. Ele fala o seguinte aqui, olha, no sentido de que quanto
ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, são várias metáforas aqui embutidas nessa declaração. Mas veja que é uma ordem, tem que fazer isso aqui. Tem que tirar uma roupa e vestir outra. Tem que se livrar de um cadáver que você carrega e experimentar uma nova vida, uma renovação, um renascimento. Mas o que é mais interessante de observar é que isso aqui já aconteceu na vida de cada crente. Para que um crente seja crente, e a gente possa dizer, é crente mesmo? É crente mesmo? Ele tem que ter já morrido. Morrido por seus pecados. Quer dizer, se arrependeu. E para que ele seja crente mesmo, de fato, não só membro de igreja, participante de culto, crente de verdade, ele precisa ter também nascido de novo. Não é isso? Quem não nascer de novo, disse Jesus, não entra no céu, não vai ver o reino de Deus, está fora. Então, todo crente verdadeiro já experimentou isso aqui que Paulo está dizendo. Ele já abandonou o velho homem, ele já é uma nova criatura. É assim que Paulo diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O velho homem, as velhas coisas não existem mais, já passaram. É novo, tudo se fez novo. Então por que ele está mandando fazer aquilo que já foi feito? Por que está mandando fazer aquilo que já foi feito? Porque é exatamente isso que significa santificação cristã. É exatamente isso o que significa santificação cristã. É fazer o que já foi feito. É viver de acordo com o que agora nós somos. Nós já nascemos de novo. Nós já morremos para o velho homem. Nós já fomos regenerados por Cristo. Então o que fazemos agora? Continuamos praticando isto. Não tem nada de novo. Não tem nenhuma inovação. É sempre a mesma coisa, sim. E vejam que esse processo é o segredo da coisa. Da mudança. Da transformação. Não é uma questão de pegar e pôr uma lista de certo e de errado na porta. E ficar todo dia lendo e dizendo, é isso, não, é isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não. É uma questão de experimentar de dentro para fora a transformação. Na cruz, o Senhor já nos matou. Na ressurreição, Ele já nos ressuscitou. É assim que Paulo inclusive diz, né? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, ressuscitando-nos juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais à direita de Deus. Então tudo isso já aconteceu conosco, diante de Deus, perante a sua lei, perante a sua justiça, está tudo resolvido. A nossa situação diante de Deus está inteiramente resolvida. Mas agora nós temos que viver aqui neste mundo coerentemente. Essa é a palavra. Coerência. Porque o grande problema nosso é a incoerência. Coerência quer dizer que aquilo que Deus fez em nós agora se manifesta através de nós de forma prática. Incoerência quer dizer que aquilo que Deus fez em nós, as bênçãos todas que já nos deu, não se manifestam em nós de forma prática. Nós somos chamados para vivermos de maneira coerente com Cristo. Por isso Paulo diz, não dá mais para vocês serem igual aos gentios. Porque não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Se é que vocês aprenderam. E o que é que vocês aprenderam? Que tem um homem velho para morrer. E tem um novo para todo dia renascer.
Os antigos teólogos chamavam isso de, fazer uma distinção, né, entre santificação definitiva e santificação progressiva. Acho que essa definição teológica é útil. Porque, num certo sentido, no exato momento em que fomos lavados, tomamos banho, então, nesse momento está simbolizada a santificação definitiva. Por quer dizer que diante do Senhor, nós já somos inteiramente novas criaturas, não parcialmente, inteiramente novas criaturas. Que diante do Senhor não temos mais pecado nenhum, nada, zero. Nossa dívida foi totalmente paga e um crédito gigantesco de méritos foi posto na nossa conta. Nesse exato momento, o Senhor diz: morreu o velho homem, nasceu o novo homem. E perante o seu tribunal lá nos céus, a nossa situação está toda resolvida. Isso é santificação definitiva. Por isso que a Bíblia pode nos chamar sim de santos. Vocês são santos, inculpáveis, sem defeito. Nenhum de nós é isso. Nenhum de nós é isso. Mas sim somos. Porque é perante Ele. É diante do tribunal dele, é perante a justiça dele, é porque a obra de Cristo foi suficiente, amplamente suficiente, para garantir que o nosso status diante dele esteja zerado e absolutamente aceito diante dele. Mas agora que vem a prática. Agora que vem o dia a dia. E aí é coerência a palavra de ordem. Eu tenho que viver de forma coerente. Eu tenho que ser aquilo que sou. Eu tenho que ser na prática aquilo que já sou na teoria. Na teoria, sou filho de Deus. Na teoria, sou adotado por Deus. Na teoria, sou plenamente santo, 100% santo diante dele. Na teoria, estou justificado pela fé. Nada pode tirar a minha salvação. Nada pode impedir o amor de Deus se manifestar na minha vida. Tudo isso é líquido e certo. Aí na prática, eu vou e faço tudo o contrário. Na prática, o que eu faço? Eu minto. Na prática, o que eu faço? Eu roubo. Na prática, o que eu faço? Eu grito. Eu ofendo. Na prática, o que eu tenho? Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Não dá. Porque isso é incoerência. O que eu tenho que ter na prática? Verdade. O que eu tenho que ter na prática? A ira tem que passar rapidinho. O que eu tenho que ter na prática? Trabalho. Boas palavras, não más palavras. Mas sobre isso nós falaremos na hora certa. O importante apenas é entender que aquilo que Deus já fez com que nós sejamos diante dele na teoria, agora nós precisamos coerentemente corresponder na prática. E só é possível que isso aconteça justamente porque ele já nos deu tudo o que é necessário para que isso aconteça. Nos deu o seu Espírito. Por isso na sequência ele fala, não entristeçais o Espírito. Mas não se esqueça do diabo, ele diz também. Não deis lugar ao diabo. Senão, vai entristecer o Espírito. A grande bênção, veja, a carta aos Efésios, todas as bênçãos. Qual é a bênção nessa parte? A grande bênção é que podemos ser coerentes. Podemos viver de maneira coerente com o que Deus já fez. Porque isso é uma bênção. Não é uma obra. Não é mérito humano. A bênção da coerência. Ele também nos dá isso. E tudo isso é para a glória dele. Vamos orar?
Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai Santo, Deus amado, te damos graças por tantas bênçãos, todas as bênçãos. Ó, como somos abençoados, Senhor, por tudo que Tu tens nos dado. Nesta manhã o que nós te pedimos, ó Deus, é coerência. Faça-nos ser na prática aquilo que já nos fizeste ser na teoria. Livra-nos do diabo e todas as suas tentações. Livra-nos do mundo e todas as suas depravações. E enche-nos do Teu Espírito e de todos os meios de graça de santificação. Tudo isso te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos